Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Stephanie e hoje eu tô aqui para conversar um pouco com vocês sobre o desmame. O que para algumas mães é uma coisa tranquila, gostosa, é uma conexão ali com a criança, outras ou nem conseguem ou elas passam por terrores por achar que devem amamentar até o final. Hoje eu vou contar um pouquinho da minha experiência própria com o desmame do meu filho. Eu consegui tirar ele do peito com 2 anos e 3 meses e eu tive o suporte do meu marido, tá? Então eu vou deixar claro isso pra vocês. É muito importante que você ache alguém que consiga dar um suporte pra você. No caso dele foi algo específico que eu vou explicar, mas pode ser, por exemplo, a sua mãe, uma amiga sua, qualquer pessoa que esteja ao seu redor e consiga dar um suporte pra você. Por aqui a história é um pouquinho diferente. O Victor nasceu prematuro, ficou 40 dias internado, então ele utilizou sonda, eu tirava o leite, né? No caso eu tive uma cesárea e como foi um parto prematuro de 32 semanas, eu até fiquei preocupada de não ter leite, mas foi pelo contrário. Eu tive muito leite, então eu tirava no hospital, na época a geladeira do hospital estava quebrada e então eu tirava um pouco de leite em casa porque era muito leite, vazava e levava pra ele. Porém, pra ele era muito pouco, porque ele começou tomando 3 ml e aí pra cima, quer dizer, 2 ml, 3, 5, 10, tudo de pouquinho em pouquinho. Então ele começou realmente com a amamentação após esses 40 dias e eu ainda dava forma, porque eu tinha muito medo dele emagrecer, né? Ele foi pra casa com 1,9 kg, ele nasceu com 1,2 kg. Então é uma história um pouco diferente, tá? Comparado a algumas histórias que eu já vi. Mas, em si, falando sobre o desmame, a gente conseguiu uma técnica que foi muito boa. Então, assim, no começo eu seguia muito a risca o que a pediatra falava, de ser em 3 em 3 horas. Eu colocava meu celular para despertar em 3 horas, certinho, para amamentação do meu filho. Ele mamava muito tempo no peito, né? Chegou a ficar assim 1 hora, passar de 1 hora, eu dormi junto com ele. Então a gente passou por várias experiências assim desse jeito. Foi algo maravilhoso, foi uma experiência muito boa. Eu, por ter tido, né, ele prematuramente, por ter tido um parto cesárea e eu querer muito ter um parto normal, então me doeu muito, né, toda a situação. Mas pelo menos eu ter conseguido amamentar ele, pra mim foi incrível, né? E eu, no caso, tive uma experiência boa com isso, eu não tive dores específicas. Eu acho assim, né, tudo fica muito mais sensível, né? O meu maior problema foi quando começou a vir os dentinhos, porque a nossa base que a gente tem é de 2 anos, né, pra criança se amamentar no peito. E quando começou a vir os dentinhos, aí começou uma fase complicada. E teve uma vez que ele me mordeu, assim, eu chorei de dor, machucou mesmo, sabe? Saiu até um pouquinho de sangue, assim, em um cantinho específico do mamilo. Então eu criei ali, né, um certo pavor depois desse fato. E uma das coisas que a amamentação é muito ligada com o bebê é que ele muitas das vezes é um mimo pra ele, né? Ele mama ali, sente aquele soninho, acaba dormindo. Então eu tinha muito isso de eu colocar o Victor pra dormir. Então eu comecei, né, quando deu ali os 2 anos do Victor, ele faz aniversário dia 30 de dezembro, então a gente começa o ano, né, com ele dando essa virada. E aí eu já comecei a cortar as mamadas durante o dia, a gente começou só a colocar alimentação, até porque ele já comia de tudo, né? O nosso filho ele também tem a questão do autismo, então ainda ele não tinha uma seletividade, por exemplo, como ele tem hoje, ainda era diferente na época. Então a gente começou a colocar, e também colocar o café com leite, né? Coisas assim na alimentação dele, o iogurte. Então durante o dia ele não mamava mais, mas ainda tinha a noite. E aí ficou, o que, que a gente vai fazer, né? O que, que a gente vai fazer nessa situação? E é coração de mãe, né, gente? Fica daquele jeito, assim, você não sabe o que, que você faz, é dolorido de alguma maneira, assim. Mas eu sempre fui entendendo, sabe? Que, assim, o Victor, ele precisava criar essa independência. Ele já tava ficando grande, sabe? A mãozinha dele, assim, já não era mais aquela mãozinha de bebezinho, já era uma mãozinha, sabe? Que pegava, às vezes machucava, às vezes ele pegava, às vezes até arranhava, assim. Então, já começa a entrar, né, no outro ponto. Quem quer amamentar até mais tempo, ok, cada um, né? Mas eu digo em particular a Stephanie. E aí eu fiz um combinado com meu marido, né, pra gente tentar a gente ir trocando na hora de dormir. Porque então a mamada ficava só pra hora de dormir. Só que eu pensava assim, vai ser muito difícil eu colocar ele pra dormir, ele vai pedir e vai vir aquele estresse, né? Então meu marido começou a colocar ele pra dormir. E aí a gente começou a fazer isso, um dia sim, um dia não, tinha dias que eu colocava ele pra dormir.
E foi se acostumando, e assim, sabe, eu lembro que foi assim, de uma semana pra outra, assim, o Victor não tava mais no peito, e depois disso foi nunca mais, né? Eu tenho muito isso, assim, inclusive com a questão de crianças autistas. Você começa uma coisa, vai até o final com aquilo, não faça uma coisa, é, assim, por exemplo, eu parei e depois eu volto de novo, porque pra criança vai ser muito mais confuso. Para de vez. E por aqui deu certo, né? Tem pessoas que eu conheço que usam óleo, tem pessoas que eu conheço que utilizam vários tipos de coisa. Por aqui, gente, eu tentei na conversa. Eu fui sempre conversando muito com o Victor até hoje. Hoje ele tem 6 anos. E, lógico, teve algumas situações depois, sabe? Eu lembro, assim, ó, um relance, assim, que ele vinha com tudo, queria vir pegar no meu peito, assim, né, pra mamar, mas não. Eu conversava assim, não, agora acabou, né? Algo assim. E depois também fui, assim, não mostrando claramente, né, o seio na frente dele. Então, eu fui também utilizando. Mas a gente pode usar cartazes para explicar. Mas eu sou muito a favor disso. Converse com a criança. A criança, ela entende, ela compreende, né? Lógico que assim, ela não vai entender específicas palavras bonitinhas que você fala detalhadamente. Mas confia nessa criança, ela entende o básico, assim, do que você tem para falar. E por aqui deu certo isso, né? O Victor, até hoje, né, ele tem, assim, os seus horários específicos. Então, ele tem lá seu café da manhã, sua janta, seu almoço, quer dizer, e depois a sua janta, né? E, assim, a janta é o último alimento dele, ele vai dormir lá para 7h30, 8 horas. E ele acorda às 6 horas da manhã. Então, assim, essa é a base do Victor, né? Ele dorme bem, ele vai a noite inteira, o organismo dele já se acostumou, né? E uma coisa também que eu vou dizer pra vocês, mães, né? Que fica como uma dica, assim, que aconteceu comigo. Eu no começo, né, como tinha essa loucura, assim, de que o Victor tinha que amamentar, eu acordava em 3 horas e colocava o celular pra despertar. E teve um dia que o Victor foi tomar vacina, então ele acabou assim que dormiu a noite inteira e a gente tava tão cansado, eu tava tão cansada, porque como eu acordava, eu não conseguia dormir, né, direito. E nessa, o Victor foi, dormiu a noite inteira, eu também, e eu acabei não amamentando ele. E nessa noite ele ficou, ele acordou assim, 5h30 da manhã, mais ou menos, de dormir das 8 até as 5h30. E aí eu dei mamar pra ele de manhã. E aí desde esse dia eu fui acostumando um pouco isso, sabe? A cada vez ficar um pouco mais distante do que essa coisa da gente estar sempre ali acordando. Agora, se é um recém-nascido, né? Isso eu já tô dizendo assim, gente. Inclusive que meu filho nasceu prematuro, então com 4 meses, assim, né? Ele tava há 2 meses e pouco em casa, né? Então era outras experiências ali que eu tive com ele. Agora um bebê recém-nascido a gente sabe que é diferente. Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenha ajudado vocês, espero que tenha ajudado vocês mães. E calma, né? É uma coisa maravilhosa. Mas também se você tá sentindo dor, se você tá sentindo que não tá sendo bom pra você, e que te prejudica de alguma maneira, você também não precisa, entendeu? Chegar no seu limite. Vai até onde der pra você, tá bom? Beijo grande, pessoal. Tchau, tchau.